meus amores, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Claudinha do blog Nosso Charme e hoje eu trouxe uma maquiagem super especial, tá? Que é uma maquiagem em homenagem ao mês Outubro Rosa, que é o mês em que é feito campanhas de combate ao câncer de mama. Então eu não poderia deixar de fazer essa maquiagem pra vocês hoje em homenagem. Graças a Deus na minha família eu nunca tive um caso de câncer. Graças a Deus, agradeço ao Papai do Céu por isso. E peço para que Deus abençoe todas as famílias que passam por isso, porque eu sei que imagino que deve ser muito triste, não tem nem como mensurar isso. Mas é isso aí, eu não podia deixar de trazer e homenagear a esse mês tão importante e deixar um recadinho para todas as mulheres e homens também, porque o câncer de mama não acontece só nas mulheres, acontece nos homens também. E falar pra gente fazer, pra vocês, pra nós mulheres, fazer sempre o exame regular, certinho, pra prevenir, gente, porque é muito melhor prevenir do que depois sofrer as consequências. Então é isso, tá? Vamos lá, a nossa maquiagem super especial de hoje. O link do blog está aqui abaixo, pra quem ainda não conhece. A lista de produtos usados vai estar lá no blog. O link do Instagram e da fanpage também está aqui abaixo. Se você puder dar um curtir lá pra mim, vai me ajudar bastante a divulgar o trabalho. E é isso, meus amores. Então vamos lá, a nossa maquiagem rosa de hoje. Espero muito que vocês gostem. Bom, meus amores, então vocês estão vendo que eu estou aqui com a cara limpa, sem maquiagem nenhuma, coisa horrível que eu odeio. Mas eu quis fazer o passo a passo inteirinho com vocês, tá? Eu vou começar prendendo meu cabelo, para não ficar atrapalhando na hora de aplicar os produtos. E eu vou começar com um primer para o rosto, que é o da Sephora, que é um primer que eu gosto bastante. Ele não deixa minha pele oleosa, ele é em gel, então é o que eu gosto de usar antes de aplicar a base, enfim, fechar os poros. Eu gosto de aplicar bastante onde eu tenho mais linhas de expressão, que é em torno da boca, abaixo dos olhos, no meio da testa, porque ele ajuda também a disfarçar. Vou aplicar um pouquinho na testa também, principalmente nessa zona T, que é onde normalmente nós temos mais oleosidade. Agora, eu vou começar hoje com um corretivo, tá? Como eu tô com um pouquinho de olheira, então eu gosto de aplicar um corretivo bem branquinho. Esse aqui é o HD da NYX. Antes da minha base, você pode aplicar depois também, não tem problema, mas eu gosto de aplicar um pouquinho antes, na verdade, antes da base, quando eu tô com bastante olheira. Eu coloco esse corretivo que é mais branquinho, que ele disfarça bem. Eu espalho com o pincel e depois eu dou acabamento final com os dedos. Eu acho que o calorzinho da mão ajuda a espalhar melhor. Faço isso nos dois olhos. Espalho um pouquinho também para a pálpebra móvel, não tem problema. Já dou uma iluminada no nariz, porque esse corretivo também é iluminador. E assim, agora fiquei parecendo um panda, né? Na verdade é um panda contrário. Mas eu já vou aplicar minha base, tá? Que é a base HD da Makeup Forever, a minha base preferida, é a que eu mais gosto. Ela é super sequinha e tem uma cobertura muito boa. Eu não vou exagerar muito na base hoje, tá? Vou fazer uma cobertura bem leve para não ficar nada muito exagerado. Eu vou espalhar com o pincel em todo o meu rosto. E agora o que eu gosto de fazer, depois de espalhar com o pincel em todo o rosto, é finalizar com a mão. Como eu disse, no mesmo caso do corretivo, eu gosto de finalizar com a mão, porque o calorzinho da mão deixa a cor mais uniforme, tá? Eu acho que espalha melhor, você consegue dar um acabamento melhor com a mão. Mas você faz como você gostar, tá? Eu gosto com a mão, mas se você prefere fazer toda a finalização com o pincel mesmo, então fica a tua escolha. Cada um faz o que gosta, que acha que cai melhor pra si. Tá vendo como o corretivo já sumiu bastante e também tampou bastante as olheiras. Não é sempre que eu faço isso, tá? Mas quando eu tô com muita olheira eu gosto de fazer o corretivo antes. Agora, gente, eu vou
corrigir minha sobrancelha. E para corrigir eu vou aplicar um pouquinho de pó, que esse aqui é o meu da Makeup Forever, principalmente na área da sobrancelha, para deixar ela mais sequinha. Porque quando eu passo o lápis com diretamente onde eu já apliquei a base, ela fica deixa meio molhada, então eu acho que fica muito marcado. E se eu passo um pouquinho de pó, ela deixa a sobrancelha mais sequinha e o lápis fica mais natural, não fica uma coisa muito forte. Eu vou usar um lápis meu que eu adoro, ele tá super pequenininho, que é um da Chanel, a cor, acho que se eu não me engano é número 20. Ele é muito, muito bom, ele fica super natural, ele vem com essa escovinha que já facilita bastante e ele já tá no final, e com certeza eu vou comprar outro porque eu gosto muito, muito desse lápis. Na verdade, eu às vezes faço com lápis, às vezes eu corrijo com sombras também, mas eu gosto mais de corrigir com lápis. Porque com lápis eu consigo fazer todo o desenho da minha sobrancelha. Vocês podem ver a diferença de uma sobrancelha pronta e uma sobrancelha por fazer. É outra cara já, né? A minha sobrancelha ela não é tão falhada, mas ela tem algumas falhinhas, assim, mas não é tão deformada. Ela até que é bem desenhada. Não tenho tanta dificuldade de, de arrumar ela. Pronto. Eu acho que sobrancelha é uma pele já dá outra cara na gente, não? Não concorda comigo? Já tirei aquela cara de sono, de cansada, cheia de mancha. Eu estou passando por um momento que eu posso chamar de crise hormonal. Então, a minha pele está sofrendo as consequências. Agora eu vou começar a fazer meus olhos, tá? Eu vou aplicar meu primer da Urban Decay. Eu gosto bastante desse primer, já falei em outros vídeos, porque ele tem ação anti-age. Então, eu adoro tudo que tem anti-age, está virando meu vício. Então eu aplico o primer em toda a minha pálpebra e também na raiz dos cílios inferiores. E agora eu vou começar com essa sombra, tá, gente? Essa é daquela paleta grande que eu tenho da Sephora que eu gosto bastante, com tomzinho de marrom. Você pode usar o marrom que você tiver em casa, tá? Qualquer marrom não vai interferir muito na nossa sombra. Espalho bem com um pincelzinho molinho, então eu vou desde o cantinho interno até o cantinho externo. E espalhando, esfumando bem, para não ficar muito marcado. Tente usar um tomzinho de marrom assim mais claro, tá? Ou se for um pouquinho mais forte, coloca uma quantidade menor no pincel. Deixar o côncavo bem marcadinho, bem esfumado também. Que isso vai criar uma profundidade no nosso look. Tô aproveitando para cantar também, porque eu gosto de maquiar escutando música. Agora eu vou passar para um tomzinho de rosa, tá? Você também usa o rosa que você tem em casa. Eu tô usando um rosa opaco, mas você pode usar um rosa cintilante, um rosa com pigmento, enfim. Você escolhe a rosinha que você tiver aí na sua casa e se joga. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Com um pincelzinho mais denso. Eu gosto de espalhar em toda a pálpebra. E agora, ó, espalhei, vou limpando os excessos que estão caindo com o dedo. Eu tô fazendo um vídeo dessa forma, tá, gente? Porque eu acho que ele fica mais rápido e mais fácil. Então, depois vocês me dizem se vocês gostam ou não gostam, que eu vou fazer conforme vocês preferirem. Mas eu prefiro dessa maneira. Depois vocês me dizem o que acham. Agora, gente, eu volto com aquele pincelzinho de esfumar e dou uma misturada, tá? Nesse rosa com esse marrom. Para não ficar nada muito marcado. Então, opa! Quanto mais você esfuma, mais bonito fica a make. Mais leve, mais... Enfim.
E não se preocupe com o cantinho externo que tá todo borradinho, tá? Que depois a gente vai limpar isso. Agora eu vou usar essa paletinha aqui, é da Lancôme. Ela é a Sublime Seduction. Sublime Seduction, sei lá como ler isso, gente. Mas eu vou usar essa cor clarinha aqui pra fazer iluminar o meu abaixo da sobrancelha, tá? Eu gosto de iluminar em todo o contorno da minha sobrancelha. Porém, tem gente que gosta de iluminar só o cantinho externo. Então, se você tem a sobrancelha muito pequenininha, a pálpebra, o espaço da pálpebra muito pequeno, eu aconselho você a iluminar ela inteira, porque eu acho que ela abre mais o olhar. Agora eu voltei com essa sombra marrom da mesma paleta da Lancôme, que ela é um pouquinho cintilante, só para dar uma marcada no meu côncavo. Então eu vou usar um pincelzinho bem molinho, que ele ao mesmo tempo que ele aplica a sombra, ele já esfuma. Então é só para dar um brilhozinho a mais. Como eu estou usando sombras opacas, é só para dar um glam aí na nossa make. Agora eu vou vir com esse tom de rosinha da mesma paleta, que é um rosinha cintilante, bem clarinho, e vou iluminar o meu cantinho interno. Vou usar esse pincelzinho de detalhes da Real Techniques e vou iluminar o cantinho interno. Você pode usar um tomzinho de branco, tá? Um tomzinho de dourado, vai ficar bonito também. Então usa as sombras que você tem em casa, que dá tudo certo. Eu voltei com esse mesmo pincel, de novo, abaixo da minha sobrancelha, só pra fazer bem o delineado abaixo, pra fazer como se fosse uma linha mesmo, desenhando a minha sobrancelha, pra dar uma iluminada a mais. Agora eu volto com aquele rosinha. E assim, tá, gente? Vai acertando as sombras conforme você tá olhando aí no espelho, vai vendo o que tá faltando, o que tá sobrando e vai arrumando. Nem sempre com o pincel só, com uma passada, vamos dizer assim, fica tudo certo. Agora eu vou vir com uma sombra preta, essa que eu estou usando é da Vult. Com um pincelzinho de detalhe, pincelzinho lápis, eu vou fazer o meu cantinho externo. Eu vou pegar bem rente a raiz dos cílios, tá? Da pálpebra móvel. E vou fazer um Vzinho até do meu cantinho interno. Eu vou seguir nessa linha dos cílios e vou depois voltando, subindo no cantinho, ó, como se fosse um Vzinho mesmo. Pra deixar esse cantinho bem escuro, pra deixar ele bem dramático. Na verdade, a minha primeira proposta era de fazer um look bem leve, bem suave. Mas aí eu comecei a elaborar aí junto com vocês, gravando mesmo, e no fim, ai não, vou fazer um look mais dramático mesmo, né? Mas se você quiser usar esse look pra noite, pra dia, você pode, é só não aplicar esse pretinho no canto externo, que você pode usar ele pra dia também. Apesar que se for pra uma festa, gente, eu vou falar pra vocês, eu uso sim um look mais exagerado. Mas, como eu sempre falo, se você é mais discreta, então só não aplica o preto no cantinho externo. Dá uma esfumadinha a mais pra ir acertando. E olha, é isso aí a nossa sombra, praticamente pronta. Agora um segredinho. Vou pegar uma esponjinha e um pouquinho da base que eu usei pra limpar esse cantinho final, tá? O cantinho externo. Então eu vou pegar da minha raiz do cílio inferior até puxando a linha da sobrancelha, pra deixar essa marcação mais bonita, o acabamento mais bonito. Olha, já dá uma diferença, não fica esse ar borrado. Então, faço isso dos dois lados e deixo a nossa finalização da sombra mais bonita, mais limpa. Olha, já dá uma diferença, não? Agora eu vou vir com com um lápis da linha Intense do Boticário. Se eu não me engano, é a cor uva. Eu vou deixar depois a lista de produtos usados lá no blog, tá? Então lá eu vou deixar certinho as cores que eu usei dos materiais. Caso vocês gostem e se interessem, já tá lá certinho que eu usei. Então eu vou aplicar em toda a minha linha d'água e também na raiz dos cílios, tá? Agora eu vou voltar com aquela sombra rosa e um pouquinho da sombra preta, gente. E vou aplicar em cima desse lápis. Vai criar como se fosse uma nuance de roxo, assim. Vai ficar bem bonito com o rosa que nós estamos usando. Então, eu dou uma batidinha no lápis na sombra escura, na sombra preta ou na marrom, se você preferir.
E no rosa também. Então misturo as duas cores. E aplico em cima desse lápis uva que nós aplicamos, o lápis do Boticário. Agora eu vou vir com o delineador, esse é o Super Liner da L'Oréal. Ele tem a ponta bem fininha, porém, para quem não tem muita prática em delinear, não aconselho ele, porque ele tem a ponta meio molinha, então ele acaba dificultando um pouco para você ter precisão na hora de aplicar. Mas quem já tem prática, ele é muito bom, porque tem a ponta bem fininha. E eu gosto desses produtos, desses delineadores que tem a ponta mais fina. Eu acho que deixa um delineado mais delicado, mais preciso, enfim. Mas é como eu disse, se você não tem muita experiência em delinear, se você comprar esse delineador, ele vai dificultar um pouquinho. Vou fazer um delineado bem fininho, bem discreto, puxar um gatinho e é isso. Mas delineado, gente, eu sempre digo, é prática. Vai praticando, vai borrando, pratica, limpa, borra e que uma hora você vai ficar craque. Mas tem que praticar. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de fazer o delineado. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vou deixar depois no blog qual é o cílio que eu tô usando, porque agora eu esqueci o nome para falar para vocês e eu estou sem os produtos aqui do meu lado. Ó, eu já colei o primeiro, agora eu estava tentando procurar uma posição que aparecesse na câmera. Porém, eu acho que eu não consegui muito. Mas eu já fiz um vídeo lá, em outro vídeo colocando cílio postiço, vou fazer um mais detalhado para vocês saberem bem como é. Agora eu dou uma leve batidinha para secar e tá vendo que fica um pouco de cola, tá, gente? Mas essa colinha ela seca depois e ela fica transparente. Então eu deixo a colinha, às vezes eu passo um rímel, um delineador por cima para tampar a colinha, mas às vezes eu deixo porque eu sei que ela seca depois e ela some. Agora eu vou vir com corretivo, esse aqui é o duozinho de corretivos da Essence, com o pincelzinho da Real Techniques e vou reaplicar o corretivo, uma camadinha mais fina, porque eu já apliquei antes, só para dar uma iluminada, tá? Porque esse corretivo, ele tem corretivo e iluminador, então eu misturo os dois geralmente e ele já dá uma boa iluminada na nossa make. E uma boa limpada também, caso tenha caído sombras embaixo. A colinha do cílio já tá melhor, já tá secando. Agora eu vou usar o Very Black da Grey Lash, da Maybelline, para colar os meus cílios postiços com meus cílios verdadeiros. E também apliquei nos cílios inferiores. Agora eu vou vir com o bronzer ou um pó para contorno, como você preferir, e vou aplicar em todos os detalhes onde eu quero esconder. Um pouquinho no papinho, afinar um pouco o rosto, no nariz também. E é isso. Agora eu vou vir com um pouquinho de blush, o pincel mais fofinho. O blush é o mesmo que eu usei da paleta Naked Flushed. Então eu usei o bronzer e o blush, vou usar o iluminador da mesma paleta. Uma paletinha que eu gosto bastante, é essa daí. E vou aplicar o iluminador também, com esse pincelzinho de vassourinha. Porque eu acho que ele deixa um ar bem mais natural. Também gosto de dar um acabamento às vezes com o dedo, se você não quiser aplicar com a vassourinha. E é isso. Agora eu vou delinear meus lábios com um pincel da Essence. Um tomzinho de rosa. Esse é um tomzinho pink, na verdade, mas ele é bem clarinho. Na boca ele fica um tom bem clarinho. Eu tô com um pouquinho de cola ali no cílio ainda, mas fazer o quê? Depois ele sai. Esse batom é o da NYX. Eu vou deixar a descrição da cor dele lá no blog. Mas é uma cor linda, 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 gente. Ele puxa para um fundo roxinho, então ele é muito, muito bonito. E é super pigmentado. E foi isso, meus amores. Eu espero esse é o nosso resultado. Espero muito que vocês tenham gostado.
Ainda ficou um pouquinho de colinha ali no meu cílio, mas isso é só você pode tirar aplicando o delineador novamente. E foi isso, a nossa make em homenagem ao Outubro Rosa. Lembrando, meninas, vamos se prevenir, fazer os exames de prevenção e evitar que muitas vezes com o exame a gente pode evitar muita tristeza para a nossa família e para nós mesmos. Então é importante se cuidar e cuidar da nossa saúde sempre em primeiro lugar. Essa é a primeira dica de beleza que eu dou para vocês. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. O link do blog está aqui abaixo. Não deixe de nos seguir no Instagram. Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau, tchau!